Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um engenheiro foi assassinado dentro de casa durante um assalto na zona oeste de São Paulo. E olha só o que os ladrões usaram, segundo a polícia, para invadir a casa dele. Um controle remoto clonado. Depois atiraram na vítima e fugiram com as joias da família. O corpo de Francisco Filipe, de 58 anos, foi enterrado em Guaratinguetá, no interior do estado. Ele foi assassinado dentro de casa. A câmera de segurança mostra o momento em que os criminosos deixam a residência num bairro de alto padrão em São Paulo. Francisco tinha acabado de chegar em casa quando foi surpreendido pela quadrilha que aparentemente clonou o controle do portão para entrar. A gente já pediu acesso às câmeras, já tem algumas imagens, mas as câmeras de dentro foram desligadas. Segundo a polícia, os criminosos ficaram menos de 10 minutos dentro da casa. Não há sinais de que o empresário tenha reagido antes de ser morto. Como algumas joias foram levadas, o crime foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Nos 4 primeiros meses do ano foram registrados 52 latrocínios no estado de São Paulo. No Brasil, houve 275 ocorrências. Um celular que não é da família foi encontrado na casa. O carro usado pelos criminosos foi abandonado a poucos quilômetros do local do crime. Engenheiro e dono de uma construtora. A mulher dele chegou em casa minutos depois do crime com um dos filhos do casal, um menino de 5 anos. O vigia da noite contou ao colega da manhã que viu uma atitude suspeita. Eu vi o portão abrindo e foi para cima para ver o que era. Aí, do jeito que o pessoal saiu e o carro bateu na árvore, não parou para ver o que era, ele achou estranho e acionou a polícia na hora, só isso. Interpol inclui o nome de Carla Zambelli na lista de procurados. Ex-presidente Bolsonaro diz que enviou 2 milhões de reais para ajudar o filho Eduardo nos Estados Unidos. E Polícia Federal investiga a atuação de deputado licenciado contra autoridades brasileiras. Polícia refaz os últimos passos do empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos. Com forte esquema de segurança, chefão do PCC é levado ao hospital para fazer exames no joelho. Temporal de granizo deixa carro atolado e interdita a rodovia no sul do país. E no futebol, enquanto decide se fica no Santos, Neymar não treina para renovar o visto americano. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. As imagens das câmeras de segurança do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, estão sendo investigadas nesse instante pela polícia para entender a morte do empresário Adalberto Júnior. Os investigadores também vão usar os dados do celular da vítima para reconstruir o caminho que ele fez até o local onde foi encontrado sem vida. A polícia já teve acesso ao laudo preliminar feito no corpo do empresário. Ele não tinha nenhum tipo de lesão aparente, física ali, né, externa. Então, por isso que está sendo feito os exames toxicológicos, o que foi que aconteceu, em que condições que ele foi colocado ali. As informações podem ajudar a esclarecer a morte do empresário de 36 anos. Na sexta-feira, Adalberto Júnior participou de um evento de motociclismo quando desapareceu. O corpo dele foi encontrado na terça-feira num buraco estreito, numa área em obras dentro do autódromo. Ele estava sem as calças e sem os calçados. As peças encontradas perto do autódromo não são do empresário, segundo a mulher dele. Adalberto usava capacete, que horas antes ainda tinha uma câmera acoplada, que até agora não foi encontrada. Um elemento importante para a investigação e que pode trazer novas informações sobre o caso é o telefone celular do empresário. Ao contrário de outras peças, o aparelho estava junto ao corpo de Adalberto e está com a polícia. A geolocalização do aparelho pode ajudar a refazer o trajeto do empresário. Ao deixar a área do evento, ele deveria ter seguido para o estacionamento onde o carro estava. Porém,
O corpo dele foi encontrado num local mais distante e que está fechado com tapumes. A polícia vai ouvir os funcionários que trabalham na obra. Em depoimento, o amigo que esteve com o empresário no evento disse que eles consumiram maconha, beberam cerveja e que o amigo estava agitado, mas que não houve brigas. A polícia ainda tem muitas perguntas sem respostas. Sem calça, sem o tênis, né? E de capacete, né? E num lugar ali que não era passagem, não tinha, estava até, né, cercado. Então, por isso, realmente chama atenção esse fato, né? A polícia do Rio de Janeiro está à procura do filho de um dos fundadores da facção Comando Vermelho. Nessa operação para localizar o suspeito, 7 pessoas já foram presas, 2 adolescentes apreendidos. Os agentes estiveram em mais de 100 endereços ligados ao Comando Vermelho. De acordo com a polícia, os suspeitos atuam em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O alvo principal da ação era o traficante Everton Conceição, conhecido como Popeye. Ele é filho de Orlando da Conceição, o Orlando Jogador, um dos fundadores da facção criminosa, morto nos anos 90. Everton e outros 3 alvos de mandados de prisão não foram encontrados. Everton também herdou o perfil violento do pai. As investigações mostram que ele era responsável por comandar execuções, extorquir dinheiro de moradores e comerciantes e ainda ordenar ataques a forças policiais em regiões comandadas por ele. O filho, né, infelizmente, seguiu o mesmo caminho do pai, potencializando ainda mais as atividades criminosas do pai, porque expande a atividade criminosa do pai, não só para o narcotráfico, mas para diversos outros delitos. Popeye chegou a ser preso em 2018. Em abril, a Polícia Civil encontrou um cemitério clandestino usado pelo traficante no Morro da Caixa d'Água, em Belfor Roxo. 8 corpos encontrados no local seriam de vítimas do Tribunal do Tráfico. Na ação desta quinta-feira, drogas, dinheiro, um relógio e celulares foram apreendidos. O material vai passar por perícia. Ainda no Rio de Janeiro, policiais apreenderam uma espécie de caveirão do tráfico. Um carro adaptado e blindado por criminosos que era usado em confrontos na comunidade do Dendê. O veículo roubado foi revestido com chapas de aço por dentro. Os criminosos também fizeram buracos na lataria e para-brisa para apoiar armas. A adaptação é semelhante à dos blindados usados pela polícia nas operações. 4 pistolas e 4 fuzis também foram apreendidos. Enquanto isso, Marcola, o chefe da maior facção criminosa do país, saiu do Presídio Federal de Segurança Máxima em Brasília para fazer exames no joelho. A logística para transportar o criminoso afetou a capital federal. Brasília parou durante a manhã. Apenas as viaturas da polícia puderam passar por algumas ruas da cidade. Um grande efetivo para que nada acontecesse com Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola. O comboio contava com agentes da Polícia Penal fortemente armados, helicópteros com um atirador de elite, viaturas da Polícia Civil e da Polícia Militar do Distrito Federal. Essas imagens, feitas com exclusividade pelo jornalismo da Record, mostram o momento em que o chefe do PCC deixa o hospital para retornar ao Presídio Federal de Segurança Máxima. Alegando dores após uma torção no joelho, Marcola foi trazido ao Hospital de Base de Brasília para fazer uma ressonância magnética. A suspeita é de rompimento do ligamento cruzado. Segundo a defesa, o exame foi previamente solicitado por um ortopedista. Marcola se machucou enquanto realizava atividades físicas. O ambulatório em que ele foi atendido teve que ser temporariamente fechado. O acesso ficou restrito a policiais e aos profissionais de saúde diretamente envolvidos na operação. Em nota, a Secretaria Nacional de Políticas Penais disse que não divulga informações sobre a saúde dos detentos, nem sobre as operações de deslocamentos. Marcola é apontado como chefe da maior facção criminosa do país, o PCC. Ele foi condenado a mais de 300 anos por assaltos a bancos, tráfico de drogas e narcoterrorismo. A gente vai agora para Minas Gerais, onde 25 presos do regime semiaberto furtaram o carregamento de 3 caminhões. Eles escaparam do ônibus da penitenciária quando voltavam do trabalho. Todos foram detidos.
Os presos foram ouvidos na delegacia de Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. Eles estavam neste ônibus que presta serviço para a penitenciária. Como estão no regime semiaberto, saem de dia para trabalhar e retornam à noite para a prisão. O motorista do ônibus disse à polícia que parou para comer neste posto de combustíveis na BR-040. Nesse momento, os detentos deixaram o veículo e arrombaram 3 carretas que estavam estacionadas. Depois voltaram para o ônibus com a carga furtada. Essas imagens mostram um dos ladrões correndo com uma caixa nas mãos. Entre os objetos levados estavam tanquinhos para lavar roupa e cosméticos. O motorista do ônibus afirmou que foi ameaçado e, por isso, seguiu viagem, mas foi parado pela polícia militar pouco tempo depois. Parte da carga foi recuperada. Os investigadores acreditam que o restante dos produtos foi deixado pelo caminho para que os parentes dos presos recolhessem. Em nota, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais informou que a parada do ônibus com os detentos contraria as regras do termo de cooperação com o sistema prisional. Os presos devem voltar ao regime fechado. Chega a ser até inacreditável, cômico, estranho, que pessoas que estão pagando pelo seu crime, né, tá ali pagando o seu crime, pararam para cometer mais crime, né? No primeiro dia de compromissos oficiais na França, o presidente Lula cobrou do presidente Emmanuel Macron a assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Bom, o francês enfrenta uma forte pressão, do setor agrícola contra esse acordo e destacou a falta de regras para o uso de agrotóxicos. O tom de cordialidade entre os dois presidentes marcou os compromissos oficiais do dia. Aqui no Palácio, sede do governo francês, o encontro entre Lula e Emmanuel Macron sela novas parcerias entre Brasil e França, com a assinatura de uma série de acordos de cooperação. Mas na coletiva à imprensa, Lula cobrou de Macron a assinatura de um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Eu assumirei a presidência do Mercosul no próximo dia 6. Eu quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Portanto, meu caro, abre o seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com o nosso querido Mercosul. Macron sofre pressão dos setores rurais da França que temem a concorrência com produtos brasileiros, especialmente carne bovina, de frango e soja. Mas disse que o impasse acontece pela falta de regulamentação no Mercosul para o uso de agrotóxicos. À tarde, Lula foi homenageado na Academia Francesa. Em quase 400 anos de história, a instituição só concedeu a mesma honraria a outros 19 chefes de Estado. O presidente ainda se encontrou com a prefeita de Paris e inaugurou o espaço Pequena Floresta Urbana. Amanhã, o presidente Lula vai receber o título de doutor honoris causa numa universidade e participa de uma cerimônia de certificação do Brasil como país livre de febre aftosa. À noite, a Torre Eiffel, um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, ganhou as cores do Brasil em homenagem à visita do presidente Lula. Jair Bolsonaro prestou depoimento hoje à Polícia Federal em Brasília. Ele foi ouvido no inquérito que investiga a suposta atuação de Eduardo Bolsonaro contra autoridades brasileiras. O ex-presidente diz que já enviou 2 milhões de reais para o filho nos Estados Unidos. O depoimento de Jair Bolsonaro durou cerca de 2 horas. Na saída, ele criticou a investigação aberta a pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal apura a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A perseguição continua. Durante o depoimento, Jair Bolsonaro confirmou que financia o filho e a família dele nos Estados Unidos. Segundo o ex-presidente, foram enviados em maio 2 milhões de reais, cerca de 350 mil dólares para Eduardo Bolsonaro. O ex-presidente afirma que o dinheiro tem origem nas doações que recebeu via Pix. Ajudei, botei um dinheiro na conta dele, bastante até, tá? E ele está levando a vida dele. Dinheiro limpo, legal, Pix. E aí a acusação é que eu estou financiando atos antidemocráticos. Vocês sabem que lá atrás, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta 17 milhões de reais. Tá? E eu botei 2 milhões na conta dele.
Eduardo Bolsonaro se licenciou do mandato como deputado federal e se mudou para os Estados Unidos. Ele passou a ser investigado por supostas ações contra autoridades brasileiras, o que teria motivado o governo norte-americano a ameaçar aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e integrantes da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal. O deputado licenciado é investigado por crimes como coação no curso do processo, obstrução de investigações e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ao Jornal da Record, Eduardo Bolsonaro falou que ainda não tem data para voltar ao Brasil. Eu abro mão do meu salário, eu abro mão dos privilégios que o cargo de deputado federal me oferece. Os meus eleitores já estão bem cientes e me apoiam nessa minha investida aqui nos Estados Unidos. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, declarou constitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet sobre a responsabilização das redes sociais por conteúdos de terceiros. André Mendonça definiu que aplicativos de mensagens privadas não devem ser tratados como redes sociais e, por isso, não tem obrigação de monitorar o conteúdo. Segundo o ministro, a remoção de perfis de plataformas digitais só poderá acontecer em casos específicos, como perfis falsos ou usados para atividades criminosas. O ministro definiu ainda que as plataformas só devem ser responsabilizadas se descumprirem normas legais ou os próprios termos de uso. O voto de Mendonça diverge dos votos dos ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. O placar está em 3-1 pela responsabilização das Big Techs. Faltam votar 7 ministros. A deputada federal Carla Zambelli tirou licença do mandato por 120 dias. A parlamentar está na Itália, depois de ter deixado o Brasil no início da semana. Carla Zambelli chegou a Roma hoje, onde pretende morar, segundo a assessoria dela. A parlamentar brasileira também tem cidadania italiana. No mesmo dia, a Interpol incluiu o nome da deputada na lista de foragidos internacionais, que circula em 196 países. A inclusão atendeu a um pedido da Polícia Federal. Carla Zambelli deixou o Brasil depois de ter sido condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por invadir o sistema de dados do Conselho Nacional de Justiça. Zambelli pode ser presa preventivamente pela Interpol. Ela é alvo de um novo inquérito no Supremo por suposta coação no curso do processo e obstrução de investigação de organização criminosa. Se isso acontecer, o STF vai solicitar apoio do Itamaraty para pedir a extradição da deputada ao governo italiano. O caso também deve mudar procedimentos aqui na Suprema Corte. A apreensão de passaportes de condenados deve passar a ser obrigatória para evitar fugas. O documento de Zambelli foi devolvido em 2023 e não havia restrição para a parlamentar deixar o Brasil. O Banco Central informou ao Supremo Tribunal Federal que já emitiu a ordem de bloqueio das contas bancárias e ativos financeiros da deputada. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, a instituição também vai rastrear e detalhar ao tribunal as transferências via Pix recebidas por Zambelli nos últimos 30 dias. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, anunciou ter aceitado o pedido da parlamentar para se afastar do cargo, por interesse particular. O afastamento é de 120 dias a partir de hoje. A vaga vai ser assumida pelo deputado Coronel Tadeu, do PL de São Paulo. Vamos falar agora de uma chuva forte de granizo que transformou a paisagem, causou estragos no sul do país. Em Itati, no Rio Grande do Sul, caiu tanto gelo que mais parecia neve. A camada chegou a uma altura de 50 centímetros. O temporal de granizo durou menos de 15 minutos, mas provocou muitos estragos em Itati, cidade localizada entre o litoral e a Serra Gaúcha. Muito triste, barbaridade. A sorte meu filho veio cá me socorrer. Essas imagens foram gravadas pouco depois das 3 horas da manhã, numa rodovia estadual que liga Itati a São Francisco de Paula. Um carro atolou no gelo, que tomou conta da pista. Pela manhã o trecho foi liberado, mas ainda há acúmulo de gelo ao lado da pista. E isso é apenas uma parte do que atingiu a região. Durante a madrugada, a camada de gelo chegou aos 50 centímetros de altura. Foi horrível o barulho, parecia que ia desabar a casa. O gelo virou brincadeira para as crianças, mas na comunidade de Aratinga o cenário é de destruição.
Mais de 50 imóveis tiveram os telhados danificados. De dentro de casa eu perdi tudo. Não tem nem roupa. A roupa que eu tinha eu molhei com a chuva que eu peguei dentro da casa. Estragos também foram registrados em Santa Catarina. Os municípios de Fraiburgo, Ibiam e Videira, no oeste do estado, foram atingidos pelo temporal de granizo. Mais de 700 casas foram afetadas. No Paraná, a chuva veio acompanhada de granizo e em Assis Chateaubriand e em outras 4 cidades. Os temporais ainda devem atingir os estados do sul até o fim de semana. Lidiane Sayuri já está aqui com a gente. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar o tempo por lá? Olha, Cris, em algumas cidades do Rio Grande do Sul, o tempo volta a ficar firme amanhã. Mas, no geral, a chuva continua nos 3 estados. Boa noite para você. Edu, boa noite. E uma ótima noite para você que está com a gente. Só no início da próxima semana, uma forte circulação de ventos deve ajudar a abrir o tempo. Em Curitiba, sexta-feira de tempo instável e céu encoberto, com chance de chuva a qualquer hora, máxima de 17 graus. Em São Paulo, pancadas já na parte da manhã, faz até 23. Em Boa Vista, esquenta até os 31, com pancadas à tarde. Hoje, os maiores acumulados de chuva foram registrados na região sul. Os pontos coloridos que você vê nas imagens de satélite mostram exatamente onde chove agora. Amanhã, a frente fria avança pela costa do sudeste e espalha as instabilidades sobre o leste de São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais. No sul do país, o ar polar contribui para a formação de geada em áreas da campanha gaúcha. Sexta-feira, com máxima de 22 graus em Florianópolis. Em Campo Grande, faz até 28. Calor de 29 em Vitória e em João Pessoa. E até 30 graus em Manaus. Tempo delivery. A Genilda é de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Olá, Genilda. Os próximos dias serão de tempo instável. O sol até aparece, mas a chuva pode cair a qualquer hora. As máximas variam entre os 28 e os 29 graus. Participe também do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Edu. Obrigada, Lid. Veja agora que história improvável. Um ano depois da enchente no Rio Grande do Sul, um navio de 77 metros de comprimento continua encalhado no meio de um arrozal, numa propriedade rural no município de Triunfo, no interior do estado. Pode parecer improvável, mas é real. Um navio em meio a uma plantação de arroz. Com 77 metros de comprimento e mais de 1.000 toneladas, a embarcação foi arrastada pela força da água durante a enchente em maio do ano passado. Desde então, está abandonada nesta fazenda em Triunfo, a cerca de 80 quilômetros de Porto Alegre. O Edson é dono das terras. O prejuízo foi 30%, mais ou menos uns 8, 9 mil sacos de arroz que eu perdi, por causa que não passou o fluxo da água. O proprietário das terras denunciou o caso à polícia e entrou com uma ação civil com pedido de reparação de danos. A embarcação está abandonada e o canal onde ficou presa tem 2 metros de profundidade. A retirada é considerada inviável sem navios de apoio, só que o rio mais próximo fica a quase 1 quilômetro de distância daqui. Com base nos resultados da perícia, nós passamos a fazer as oitivas das partes envolvidas, responsáveis pela empresa, quem estava cuidando da embarcação em si, para apurar a eventual responsabilidade criminal. O caso também foi denunciado à Fundação Estadual de Proteção Ambiental. A instituição afirmou que não existe risco ambiental e que o Estado não tem responsabilidade, já que se trata de uma embarcação particular. O navio pertence a uma empresa que está fora de atividade e não foi localizada. Enquanto aguarda uma solução, o produtor rural tenta evitar mais prejuízos. Tá difícil aí, esse negócio aí. Tá difícil, ninguém resolve nada, tá tudo parado. Se a gente não mostra, não dava para acreditar, né? Agora, no noticiário internacional, uma conversa por telefone entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping retoma as negociações comerciais entre Estados Unidos e China. O presidente americano afirmou que a ligação durou cerca de 1h30. Para Trump, tempo suficiente para resolver as complexidades do acordo comercial.
Estamos em uma posição muito favorável com a China, declarou Trump. As negociações sobre as tarifas também prosseguem com a União Europeia. Hoje, Donald Trump se encontrou com Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, a maior economia da Europa. Os dois países ainda buscam um acordo comercial. Queremos chegar a uma solução, afirmou Merz. O chanceler alemão aproveitou o encontro aqui na Casa Branca para pedir que Trump pressione a Rússia pelo fim da guerra com a Ucrânia. O presidente americano não descartou novas sanções dos Estados Unidos se as negociações por uma trégua não avançarem nos próximos dias. Trump chegou a comparar o conflito a uma briga entre crianças. Às vezes é melhor deixá-las brigar um pouco antes de intervir. Usei essa analogia com Putin ontem, disse, um dia depois de conversar com o presidente russo. Donald Trump também declarou hoje que está desapontado com Elon Musk. O bilionário deixou o comando do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos e criticou o pacote fiscal defendido pelos republicanos. Em resposta, Trump sugeriu o fim dos subsídios e contratos governamentais com as empresas de Elon Musk. Uma operação do exército israelense resgatou os corpos de 2 reféns que foram sequestrados há mais de 1 ano e meio pelo grupo terrorista Hamas. Estas imagens mostram quando Gad Hagal e Jude Weinstein saíram para uma caminhada no Kibbutz Niroz, em 7 de outubro de 2023. Neste mesmo dia, o Hamas invadiu Israel e o casal foi sequestrado e morto. Os corpos foram levados pelos terroristas e só foram encontrados hoje, em uma operação do exército israelense em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. O resgate dos corpos de Jude e Gad é uma lembrança para todos nós que essa guerra começou quando terroristas invadiram nosso território, assassinaram pessoas em suas camas. Depois da ação de hoje, ainda há 56 reféns mantidos sob o poder do grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. O governo israelense acredita que 23 estejam vivos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu parabenizou os militares e disse que Israel continuará as operações no território palestino até resgatar todos os sequestrados. Caças israelenses atacaram hoje locais de fabricação de drones do Hezbollah, no sul de Beirute. Antes da ofensiva, Israel alertou o Líbano de que o local seria alvo de bombardeio. Não há informações sobre feridos. Num momento polêmico, o presidente dos Estados Unidos afirmou hoje que Harvard já negocia com o governo federal. Donald Trump havia anunciado a suspensão da entrada de estudantes estrangeiros na Universidade Americana. Trump falou à imprensa ao lado do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. O presidente americano disse que as negociações com Harvard estão progredindo e que espera que a instituição forneça em breve uma lista dos estudantes estrangeiros. Queremos ter estudantes estrangeiros, mas queremos que eles sejam verificados, disse Trump. O documento assinado ontem orienta o Departamento de Estado a verificar o perfil dos estudantes e a revogar os vistos daqueles que representem ameaça ao país. Donald Trump assinou também uma ordem que restringe a entrada de cidadãos de 19 países. Segundo o governo, essas nações representam risco à segurança dos Estados Unidos. A medida passa a valer a partir de segunda-feira e tem como objetivo impedir a entrada de pessoas com potencial para cometer atentados, como o que aconteceu no fim de semana, no Colorado. Na lista de países com entrada proibida nos Estados Unidos, há 3 do Oriente Médio, 7 da África, 1 da Ásia e 1 do Caribe. Já na lista de restrições parciais, há 3 da África, 2 da Ásia, além de Cuba e Venezuela. Também hoje, o estudante brasileiro Marcelo Gomes foi solto, depois de pagar fiança equivalente a R$11 mil. Ele está ilegalmente no país e foi preso pelas autoridades de imigração em 31 de maio. Em entrevista coletiva em inglês, Marcelo disse que não tomou banho por 6 dias, mas que está otimista e que sempre vai ser grato por tudo que conquistou. O homem acusado de atirar coquetéis Molotov durante uma manifestação pacífica nos Estados Unidos recebeu 118 acusações, incluindo tentativa de homicídio.
O grupo atacado fazia uma homenagem aos reféns israelenses mantidos pelos terroristas do Hamas. Mohamed Soliman, de 45 anos, está preso e teve fiança estipulada em 53 milhões de reais. Ele é egípcio e vivia ilegalmente nos Estados Unidos. 15 pessoas ficaram feridas no ataque. Você já vai ver aqui no JR, fotógrafo brasileiro está desaparecido desde domingo no Peru. A barraca em que ele estava foi encontrada vazia na Cordilheira dos Andes. E ainda hoje, na série especial, você vai ver que apenas uma em cada 4 trabalhadoras domésticas tem carteira de trabalho assinada. Um fotógrafo brasileiro de 36 anos está desaparecido desde domingo no Peru. Ele subiu uma das montanhas mais perigosas dos Andes e não retornou ao local onde estava acampado. Edson Vandeira Costa tem 36 anos. O filho mais velho do seu José começou a praticar esportes radicais aos 17 anos. E seguiu carreira como fotógrafo e montanhista. Nunca demoraria esse tempo todo, 3, 4 dias, para fazer um trajeto que ele faria em 6, 7 horas, exemplo. Com certeza houve algo errado, tem algo errado. Algum acidente aconteceu. Edson e 2 colegas peruanos deveriam ter voltado à base no último domingo, mas a barraca foi encontrada vazia na base de um dos picos da Cordilheira Branca, uma região dos Andes no Peru. Nenhum deles voltaram, então realmente é muito preocupante. Eu acredito que isso é um milagre de Deus mesmo. Ontem, a irmã e a mãe de Edson viajaram ao Peru para acompanhar as buscas. O Ministério das Relações Exteriores diz que acompanha o caso por meio da Embaixada Brasileira em Lima, que mantém contato com a família do fotógrafo. Amigos e parentes têm esperança de que ele esteja vivo, por ser um montanhista bastante experiente. Ele tem muito cuidado, ele tem muito treinamento, ele já ajudou a resgatar outros montanhistas que passaram por situações parecidas. Ele sabe como racionar comida, ele sabe como usar a neve para tomar água. Então essas são as nossas esperanças. Já são 4 dias de buscas. Hoje as equipes seguiram até onde as pegadas foram encontradas e amanhã o grupo retoma o trabalho a partir de um ponto considerado o mais perigoso. O novo Pix automático começa a valer a partir do dia 16 de junho. Vamos conversar com a Patrícia Lages. Paty, diferenças importantes do velho conhecido chamado débito automático. Explica pra gente. Tem diferença sim. Olha, a nova opção de Pix é mais ampla e menos burocrática. Cris, boa noite para você, boa noite, Edu, e boa noite para você de casa. Olha só, enquanto o débito automático só pode ser feito com empresas conveniadas aos bancos, o Pix automático vai já eliminar essa etapa. Com isso, mais empresas vão poder aderir. O Pix vai usar a estrutura do Banco Central e não de cada instituição separadamente. Dessa forma, os custos de cobrança devem diminuir, o que vai beneficiar as pequenas empresas. Parece bom mesmo, Patrícia. Agora, para ser bom de verdade, tem que ser de graça. Vai ser de graça? Tem que ser de graça, né, Edu? Olha, segundo o Banco Central, vai ser de graça sim, Edu. As empresas devem oferecer a opção aos consumidores. E aí, quem aceitar vai poder pagar em qualquer banco todos os dias da semana as contas recorrentes como água, luz, telefone e internet. Um detalhe importante, o pagamento cai direto na conta da prestadora de serviço. Então, se por acaso algum serviço for cortado, o cliente pode cobrar a religação imediatamente. Mas atenção, o dinheiro vai sair da conta, inclusive aos fins de semana e feriados. E cuidado com golpes. Verifique se as mensagens oferecendo o Pix automático são realmente das empresas. Fique de olho ali no e-mail do remetente e se a mensagem apresentar alguma coisa suspeita, entre em contato pelos canais oficiais. Importante esse detalhe, né, Paty? Que as pessoas esperavam, não vai vencer sábado, mas eu pago segunda. Não negativo, mais. Agora tem que ter saldo na conta, Exatamente. Porque o dinheiro vai sair no final de semana ou até no feriado. Isso aí. Agora, Paty, as contas que às vezes a gente esquece, por exemplo, que vencem anualmente, como os seguros, também vão poder ser programadas para pagar? Também vão sim, Cris.
Os bancos vão seguir a autorização feita pelo consumidor para contas que vencem, tanto mensal quanto anualmente. E uma dica importante, hein? Quem tem cheque especial, fique sempre de olho no extrato da conta, porque no dia do pagamento vai sair o dinheiro e se não houver saldo, então o limite da conta será usado e isso pode gerar o pagamento de juros. Cris, Edu? É preciso atenção, né, Paty? Sempre. Obrigada, querida. Veja a seguir. Alunos de escolas do litoral de São Paulo embarcam em jornada de conhecimento pelos mangues. E também segue a dúvida sobre o futuro de Neymar. Santos volta às atividades e Neymar falta em treino para ir ao consulado americano no Rio de Janeiro. Estamos no Dia Mundial do Meio Ambiente e vamos te levar, junto com alunos de uma escola do litoral de São Paulo, que trocaram a sala de aula, né, Cris, por um barco. E veja que legal, a aula foi no mangue. Uma oportunidade de aprender na prática, como é que funciona a natureza e por que ela precisa ser preservada. A maioria nasceu aqui, mas muitos nunca viram um manguezal de perto. Acho que devo encontrar folhas, plantas, árvores. Quando eu morava em São Paulo, eu vim pra cá, eu não sabia de tudo isso. Aí quando eu vim pra cá, tô descobrindo mais ainda sobre o mangue, os animais, ou as aves que tem por aqui. É bem legal de saber. Todos são alunos da rede pública de Cubatão, no litoral paulista. Têm entre 13 e 14 anos. Eles deixaram a sala de aula para aprender na prática a importância desse ecossistema tão abundante na cidade. Achei muito legal, a gente aprendeu várias coisas e aprendeu como o lixo entra para dentro dos mangues. Aqui tem muito lixo, tem muita poluição, tem muita coisa assim que não devia ter. Tem lixo. E esse é um dos temas da aula no barco. O Rodrigo é engenheiro ambiental, construiu 5 catamarãs iguais para levar a garotada para a expedição. O barco ele foi pensado para realmente servir como uma reunião em círculo, para permitir que as crianças tenham novos conceitos sobre a área ambiental, mas desconectados da terra, ou seja, conectados com a natureza. Quando essa turma nem era nascida, na década de 1980, Cubatão já foi considerada a cidade mais poluída do mundo, por causa da concentração de indústrias. Ficou conhecida como Vale da Morte. Mas ao longo dos anos, essa situação mudou. Em um esforço conjunto, a poluição foi controlada e a natureza se recuperou. Controle rígido da emissão de gases pelas indústrias e recuperação de vegetação nativa. Assim, Cubatão passou de Vale da Morte para Cidade Verde, título concedido por uma agência da ONU e que só outros 33 municípios brasileiros têm. Costumo dizer que isso aqui não é um passeio, né? É uma aula em loco. Esse momento, se apropriando, conhecendo, tendo este olhar da nossa cidade, do nosso manguezal, de dentro do mangue, é muito importante, né? Uma prova da transformação são os guarás vermelhos, a ave típica de manguezais que havia quase sumido de Cubatão. A espécie agora ocupa o espaço outra vez. De perto é mais bonito, né? Uhum. Melhor do que ficar só em sala de aula recebendo lição. Com certeza. O Ministério Público Federal denunciou o mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O caso completa 3 anos hoje. Rubem Dário Vilar, conhecido como Colômbia, está preso preventivamente desde dezembro de 2022. Além dele, outras 8 pessoas foram denunciadas por envolvimento nas mortes de Bruno e de Dom no Vale do Javari, Amazonas. Até agora, ninguém foi condenado. Faltando pouco mais de 5 meses para a Conferência Mundial do Clima, Belém ainda enfrenta problemas sérios, como, por exemplo, esgoto a céu aberto. Os trabalhos seguem no Parque Linear da Doca, da Tamandaré, no Parque da Cidade, que vai sediar o evento, e no Porto Futuro. Segundo o governo do estado, 70% das obras estão concluídas. São 30 obras simultâneas que o governo do estado vem avançando. No calendário, no cronograma, existem reuniões de pontos de controle semanais junto com o comitê da COP, para que a gente garanta que essas obras estarão todas sendo entregues dentro do prazo. Para este ambientalista, haverá um grande legado. Essas obras vão sim contribuir para o melhor desenvolvimento da nossa cidade. Não podemos parar por aqui de forma nenhuma. Precisamos de algumas COPs
né, para que a cidade volte a ser o que já foi há décadas atrás, a metrópole da Amazônia. De acordo com um levantamento do Instituto Trata Brasil, em 2022, quase 4 milhões de pessoas moravam em casas sem acesso à água tratada no Pará. No caso da coleta de esgoto, o índice é ainda pior. Quase 7 milhões e meio de moradores não tinham acesso ao tratamento de esgoto domiciliar, o que equivale a mais de 90% da população do estado. Em uma das maiores comunidades de palafitas da América Latina, moradores afirmam que a obra de esgoto sanitário vai beneficiar regiões mais valorizadas. A gente não vai ser contemplado, a gente vai continuar sendo com os rejeitos todos jogados no rio, como existe há 100 anos da comunidade. O governo afirma que a comunidade será sim contemplada. Isso foi estudado, isso vai estar sendo alinhado com a Secretaria de Obras, que é responsável por esse projeto, para que tudo seja entregue dentro do padrão e da qualidade e que sirva a população que está no entorno da estação de tratamento. Fazer comida, limpar a casa, cuidar de idosos e crianças, o trabalho doméstico exige confiança, mas nem sempre é reconhecido, por exemplo, com uma carteira assinada. Bom, na reportagem especial de hoje, a gente mostra os desafios dessa informalidade toda. No Brasil, apenas 1 em cada 4 trabalhadoras domésticas é registrada. Fazer a limpeza, caprichar na organização. Todos os dias, a Aparecida cuida de casas que não são a dela. Os endereços de trabalho mudam, mas o esforço e a dedicação não. Aparecida trabalha na informalidade há 15 anos e prefere assim. Eu recebo, por exemplo, 250 mais a condução. E a maioria deles me paga um dia de 13º final do ano. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho, OIT, aponta que 3 de cada 4 trabalhadoras domésticas do país não são registradas. Eu pago meu INSS por fora, nunca deixei faltar nada para os meus filhos, sempre o que eu pude dar eu dei. Às vezes eu cheguei a trabalhar 2 vezes só na semana, cada 15, mas sempre me virei e consegui fazer tudo. Nesse cenário de informalidade, as domésticas vivem entre a urgência de pagar as contas e a incerteza do amanhã. São mulheres que limpam, cozinham e cuidam de casas de famílias sem ter acesso a direitos como férias, 13º salário, seguro-desemprego, auxílio-doença e aposentadoria. Hoje os direitos são muito equivalentes, tanto do CLT como do trabalhador doméstico. Eu acho que o grande desafio aí é como fazer esse valor de salário ser suficiente para que ela sustente a família. Neste mês, a chamada Lei das Domésticas completa 15 anos, com avanços importantes na proteção da categoria. Mas um levantamento a partir de dados do IBGE mostra que a proporção de domésticas com carteira assinada no país caiu nos últimos 8 anos. A situação é ainda mais grave nas regiões Norte e Nordeste, onde apenas 1 em cada 10 trabalhadoras é registrada. Muitas acham que por estar trabalhando como diarista, elas vão ter algum direito reconhecido e não tem como. E aí que a gente vê que muitas realmente não sabem. Optam pela diária sem pagar INSS para elas terem uma garantia por falta de conhecimento. Para o diretor da OIT, as plataformas na internet que oferecem serviços de diaristas favorecem o aumento da informalidade. O que nós estamos observando é uma extrema precarização do trabalho. São trabalhadoras que são recrutadas por hora, né, sem a menor previsibilidade em relação a quantas horas vão ser trabalhadas durante a semana, sem a menor previsibilidade em relação a quem vai ser o empregador, com a casa que vão estar. A Jennifer trabalha como babá. Ela e a mãe já foram empregadas domésticas e só entenderam a importância do registro em carteira feito corretamente quando a Jennifer ficou grávida. Na minha gestação, eu estava recebendo um X na carteira e um valor mais alto por fora. Ela me dispensou, falou, pode aguardar a sua gestação em casa, eu vou continuar te pagando, mas ela só pagou o X da carteira. A Jennifer hoje tem conhecimento e exige respeito aos próprios direitos.
Muitas pessoas que trabalham na linha doméstica não tem nem o estudo básico, não sabem nem ler nem escrever, então elas são muito passadas para trás, né? E nisso, como eu tenho estudo, eu procurei fazer curso, sempre procurei atrás dos meus direitos, faço questão de ser registrado, de ter meus direitos certinho, porque da mesma maneira que eu tenho que estar ali certinha, cumprindo com as minhas ordens, né, que eles me passam, eu também quero o meu certo, o meu correto. Chegar, encontrar a casa limpinha, roupa lavada, tudo cheiroso, tudo caprichado. Eu acho que isso deveria de ser muito mais reconhecido, porque a diarista está ali para fazer o melhor para eles, né? Bom, pelo Campeonato Brasileiro, Botafogo venceu o Ceará num jogo adiado da 10ª rodada. O Bruno Lohance está aqui com a gente. Bruno, boa noite. Olha aí, o Botafogo vai embalado para a Copa do Mundo de Clubes. Pois é, está se recuperando depois de um início difícil no Campeonato Brasileiro. Boa noite, Cris. Boa noite, Edu. Boa noite a você que acompanha o JR. A vitória por 3-2 contra o Ceará deixou os botafoguenses animados, mesmo com a despedida de um de seus ídolos. Os torcedores agradeceram a passagem vitoriosa de Igor Jesus pelo clube, onde foi campeão brasileiro e da Libertadores no ano passado. O atacante foi negociado com Nottingham Forest, da Inglaterra, mas ainda vai participar da Copa do Mundo de Clubes. Na partida pelo Brasileirão, o Botafogo marcou primeiro contra o Ceará. O goleiro Fernando Miguel rebateu e Mastriani aproveitou para fazer 1-0. Lucas Mugni cruzou e Pedro Raul pegou de primeira para empatar para a equipe cearense. Alex Telles cobrou pênalti e colocou o Botafogo na frente de novo. Marlon Freitas, de esquerda, aumentou a vantagem carioca, 3-1. Pedro Raul, de cabeça, descontou e definiu o placar. Botafogo 3, Ceará 2. Pelo Campeonato Paulista Feminino de Futebol, Ferroviária e Santos empataram em 1-1. O jogo teve transmissão da Record News. No primeiro tempo, Rafa Andrade mandou a bomba de falta e fez um belo gol para o Santos. No finalzinho do segundo tempo, a Ferroviária chegou ao empate com Micaele, que invadiu a área e bateu no canto. Final, Ferroviária 1, Santos também 1. O Santos voltou hoje aos treinos, hein? Mas Neymar não estava lá. Foi renovar o visto americano. Bruno, alguma novidade sobre essa permanência? Olha, uma renovação já existiu, que foi a do visto, né? Agora todo mundo quer saber se vai ter a renovação do contrato. O mistério continua e precisa ser definido até o fim do mês. O Santos vai enfrentar o Fortaleza na semana que vem e o craque não estará em campo, afinal de contas está suspenso. Depois de 3 dias de folga, o Santos voltou aos treinos. Mas um jogador não esteve no centro de treinamento Rei Pelé. Neymar pediu para ser liberado esta manhã e foi renovar o visto americano no Consulado dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. O que faz aumentar as especulações sobre uma possível saída do clube. Eu acho que deve renovar sim. O Neymar ele tem a história toda no Santos, né? Pela palhaçada que ele tá fazendo, sem jogar bola? Não, filho. O jogador só voltou à tarde ao clube. Neymar disse que só vai decidir sobre a renovação com o Santos depois do dia 12 de junho, data da última partida antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Neymar e Santos ainda não chegaram a um acordo. O contrato do craque acaba em 30 de junho. Quem vai escolher onde ele vai jogar, onde ele vai ficar, é o seu Neymar. Dia 12 ele que falou, você pergunta pra ele. Ele falou dia 12. Eu sou dia 25. Como é que o Santos vai se virar, com ou sem o Neymar? Com o Neymar é um time, sem o Neymar é outro time. Com a verba do Neymar dá para comprar alguns jogadores bons e reforçar o elenco. Você perde o Neymar, mas pode ganhar 3, 4 jogadores de boa qualidade e fazer um time ao menos competitivo. O próximo jogo do Santos contra o Fortaleza vai ter transmissão exclusiva da Record na televisão aberta, quinta-feira que vem, a partir das 7 da noite. Só que Neymar não vai para Fortaleza. Ele vai cumprir suspensão, porque foi expulso contra o Botafogo. O gol de mão pode ter sido o último toque na bola do craque com a camisa santista. Será? Na Argentina, 6 crianças de 9 anos foram punidas pelo clube onde jogam por tirar uma foto com um jogador profissional do maior rival.
A polêmica aconteceu em Rosário, terceira cidade mais populosa da Argentina, depois que atletas do Sub-9 do Newell's Old Boys tiraram uma foto com o ídolo do maior rival. Para se ter ideia, é como se um jovem jogador do Vasco posasse ao lado de um profissional do Flamengo. Os meninos têm 9 anos e jogam na categoria de base do Newell's Old Boys, que é um dos times mais tradicionais aqui da Argentina. Eles encontraram o jogador profissional do Rosário Central num campeonato infantil. Inácio Malcorra acompanhava o filho no torneio. A rivalidade entre Newell's e Rosário é uma das mais fortes do futebol argentino. As crianças tiveram a ajuda de custo cortada e foram suspensas dos treinamentos por 90 dias. Estão becados, então como quando recebe uma beca tem que tomar certa responsabilidade. O presidente do Newell's Old Boys tentou amenizar a situação. Disse que não foi uma punição, mas uma forma de preservar os garotos, já que os pais deles estavam sendo ameaçados por torcedores organizados. O caso ganhou repercussão nacional e chegou até o técnico da seleção argentina, que criticou a punição. A ilusión de todos tienen y han visto un jugador que más allá da camiseta que lleva, es un futbolista que ha llegado a primera. Nas ruas de Buenos Aires, a medida foi vista como exagerada. Fue un comentario desafortunado de este club que tendría que dar el ejemplo para los chicos. Una decisión muy severa porque bueno, uno como niño siempre tiene ídolos a pesar del club, del escudo. A paixão dos moradores de Rosário por futebol pode ser notada em todos os cantos. Craques como Messi e Di Maria nasceram na cidade, que ainda viu de perto Maradona jogar. No Brasil, em 2021, uma criança santista foi hostilizada por torcedores do próprio clube depois que ganhou a camisa do goleiro Jailson, do Palmeiras, num clássico na Vila Belmiro. Na estreia de Carlo Ancelotti como técnico da seleção, o Brasil está empatando com o Equador em 0-0 pelas eliminatórias da Copa. Cris, Edu. Valeu, Bruno. Valeu, Bruno. O Jornal da Record está terminando. À 00:30 tem mais JR. Você pode conferir a edição de hoje no Play Plus e nas nossas plataformas digitais. A programação da Record está sempre ao vivo e de graça para você no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher e em seguida tem episódio especial da série Reis. Você vai ver 2 momentos marcantes da história. O encontro entre Davi e o rei Aquis. E Saul manda matar os sacerdotes. Logo depois tem a eliminação do Power Couple. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite e bora para a próxima. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.